Muito bem, histórias que nos constroem, né? Na felicidade de ser médico. Embora as histórias são trágicas, como se compatibiliza uma história trágica com este canal que aparentemente é a felicidade de ser médico? É que a felicidade de ser médico não é céu de brigadeiro, não é você não ter problemas, não. É você saber levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. É saber avançar, é saber ir aglutinando, capitalizando as histórias de dor, de morte, de tragédias, porque o médico está rodeado disto e isso vai esculpindo a sua postura como médico. Quando o médico foge disto, ele acaba sendo um médico incompleto. Ele não permite que as durezas da vida venham esculpir a sua personalidade. Ele se torna um médico de condições ótimas de temperatura e pressão. Que é o que a gente vê muitas vezes hoje na educação médica, nas faculdades. Bonecos, manequins, atores, mas tudo isso não transmite a dor do paciente, que é o que vai esculpir a tua postura e o que vai fazer com que você, médico, estudante, decida se é isto que você quer para o resto da vida ou não. Pode ser que não. Pode ser que você tenha amarrado o burro num lugar equivocado e se não esteja pronto para isso, não tem nenhum demérito. O que se não pode, o que a gente não pode, é fazer sofrer o paciente. É não corresponder às expectativas que o paciente tem de nós. Porque para isso você é médico. Um par de anos atrás, durante a pandemia, veio me visitar uma paciente. É uma família, eu cuido da mãe dela, cuidei da irmã. E ela me veio visitar. E eu não entendi exatamente por quê. Às vezes o paciente vem e você não sabe por que ele vem. Ela veio, uma senhora já dos seus 50 e poucos anos. Ela me disse, o meu marido morreu na pandemia. Eu escutei. Disse, eu levei ele para o hospital. Ele estava mal. Eu voltei para casa com um saco de roupa. Uma semana depois, como ninguém conseguia entrar e sair, era a época do auge da pandemia, eu tive que reconhecer o cadáver dele por um celular, por um tablet. Tive que reconhecer que era meu marido que tinha morrido. Eu não pude ver ele, porque depois o caixão estava fechado. Eu fiquei escutando, me perguntando o que esta senhora veio fazer aqui. Ela me disse, eu me sinto culpada. Ele não saía quase de casa, era eu que saía, ia trabalhar. Eu é que trouxe o vírus para ele e foi ele quem morreu. Eu me sinto profundamente culpada. Eu escutei. E quando ela parou de chorar e se serenou, eu disse, veja, não só para a senhora, mas para os médicos, há muitas coisas que estão absolutamente fora de controle, aliás, quase todas. Se o médico não reconhece isso, ou ele vai largar a medicina ou vai se frustrar, ou vai tentar achar culpados que não existem. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, se a senhora tem um colesterol alto e a gente vai fazendo os seus exames e o seu colesterol está cada vez mais alto e eu não tomo nenhuma providência e a senhora tem um infarto amanhã, obviamente é uma omissão da minha parte porque isso se poderia corrigir. Algumas outras alterações e doenças também, mas a maioria nós não temos controle nenhum sobre elas. Mas nós cuidamos de todo mundo até o final.
A senhora não deve sentir-se culpada por algo que foge ao seu controle. Eu me sentiria culpado se não tomasse providências em relação ao seu colesterol alto, por exemplo. Ela entendeu. Confesso que não lembro exatamente o motivo pelo qual ela veio e agendou uma consulta. Lembro de toda esta conversa. E lembro do final. Ela levantou, eu também, se aproximou de mim e me disse: posso lhe dar um abraço? Falei: lógico. Conheço a senhora, sua mãe e a família. Faz tantos anos. Ela me deu um abraço e me disse: acho que era isto o que eu estava precisando. Acho que ela veio para que alguém desse um abraço nela e acabasse com um sentimento de culpa que não tinha nenhum motivo de ter, mas que não é uma questão racional. Esses sentimentos de culpa só acabam quando você escuta, quando você tem empatia, quando você demonstra compreensão, quando você demonstra afeto. Como digo, não lembro o motivo clínico da consulta, mas ela entrou por essa porta com um problema e eu acho que ela saiu melhor do que entrou. Essa é a função do médico. O paciente tem que sair melhor do que entrou. E isto nem sempre, ou aliás, muitas vezes não se consegue com a arte de uma prescrição diferente. Também, mas vai muito além. É uma visão global. É um novo humanismo médico do qual já falamos aqui, onde você tem que somar tudo numa equação só, e muitas vezes uma equação sublinhada por um abraço. Isso também é a felicidade e o prazer de ser médico.